Nós estamos em Hebreus, capítulo 5. Com a graça do Senhor temos meditado um pouco aí, né, nessa carta tão preciosa, né? Na semana passada a gente compartilhou um pouco do capítulo 5 até mais ou menos até o 9, 10 aí, né? Que a gente estava falando sobre o Senhor como nosso sumo sacerdote. Então ele é aquele que veio, né? E como os sacerdotes, eles tinham que oferecer algo, né? Eles eram designados por Deus para oferecer algo ali no Velho Testamento e para estar ali diante do povo como, vamos dizer assim, um intermediário, né? Para que pudesse ali no Velho Testamento, naquele momento, oferecer sacrifício por ele e também pelo povo, né? E agora o nosso Senhor, ele não veio da descendência de Arão, então ele naturalmente, depois no capítulo 7 ele vai avançar nisso, ele não seria naturalmente um sacerdote, né? Ele não veio da descendência de Arão, da tribo de Levi ali. Mas ele foi designado sacerdote, no verso 10, proclamado sumo sacerdote por Deus. Segundo, então, essa ordem agora de Melquisedeque, né, que ele vai falar depois também lá no capítulo 7 com mais detalhes. Então, o Senhor, ele agora ele vem e é declarado sumo sacerdote por tudo que ele fez, né? Ele não entrou lá no templo e no Santo dos Santos ali naturais, né? Mas ele entrou nos céus, né? Ele ofereceu sacrifícios a Deus, seu próprio sangue, né? Como a gente acabou de partir o pão, nos lembrando do Senhor. Esse sacrifício e tudo aquilo que ele fez por nós, agora ele, no verso 9, ele fala que a palavra fala que ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então ele fez com esse sacrifício, ele pagou pelos nossos pecados e agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que pode se compadecer de nós, é aquele que pode nos dar graça, é aquele que pode nos ensinar todas as coisas. No verso 8 fala que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então ele, como homem, ele aprendeu a obedecer. Se temos dificuldade, as crianças têm dificuldade de obedecer? Acredito que sim, né? É natural você ter dificuldade. Os adultos têm também? Tem. Puxa vida. Então nós temos que aprender com quem? Com o nosso Senhor. Ele é aquele que aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, quando nós sofremos algo, seja algo pequeno ou um sofrimento maior, com quem que a gente tem que aprender? Com o nosso Senhor, né? Ele passou por todas as coisas. Ele aprendeu a ser obediente e ele em tudo foi obediente ao Pai. Então, o nosso espelho, o nosso modelo é sempre o Senhor. Nós hoje podemos, como ele fala no final do capítulo 4, nos achegar a ele, né? Porque nós temos esse sumo sacerdote no céu. Então, se você precisa de graça, de misericórdia, você pode ir até ele, né? E ele é pronto para nos socorrer, né? Para nos ajudar. Ele é pronto para nos ensinar o que nós precisamos, né? Naquele momento, né? E aí, no verso 11, o autor vai falar que ele, sobre essas questões, ele tinha muitas coisas para dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática,
tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Interessante que ele, até no capítulo 7, ele vai discorrer um pouco mais sobre essa questão de Melquisedeque, do sacerdócio de Cristo, né? Mas ele dá uma parada aqui e fala que ele tinha mais coisas para dizer. Apesar de serem difíceis, né, de explicar, mas os irmãos ali, a audiência dele ali, para quem ele estava escrevendo essa carta, os irmãos se tornaram lentos para ouvir, né? Alguma outra versão fala diferente aí? Fala... A sua fala que tardios, preguiçosos. Então displicentes, interessante. Tem versões que são palavras diferentes, mas com esse mesmo sentido, né? De você está desligado, distraído ali, você vai demorando, vai enrolando ali. E como um pai que fala para um filho, né? O filho, faz isso. Ele está ali, ele ouviu, né, que você falou. Mas ele está fazendo outra coisa, aí passou um tempo, o que você tem que fazer? Você fala de novo, né? Ô filho, vai lá, seu filho, o pai pediu para você fazer aquilo. Aí ele tá ali, prestando atenção, jogando videogame, fazendo outra coisa, quando vê, ele não deu atenção para aquilo. E aí o que o pai depois tem que falar? Falar de novo. E às vezes vai ter que vir com uma disciplina, né? Por quê? Porque o filho, ele tá lento ali, ele tá distraído, ele tá ocupado e preocupado e fazendo outras coisas que ele não prestou atenção como deveria, né? Então eles se tornaram lentos, tardios, displicentes. Você ouviu, mas sabe quando você ouve e não presta nem atenção? A pessoa está falando, tá bom, você está balançando a cabeça, mas na verdade não está entendendo nada que está falando, né? Não está dando nem atenção. Às vezes, para tristeza nossa, é assim que nós somos com o Senhor, né? O Senhor está falando e a gente não está ouvindo. E aí o que ele tem que falar? Ele fala de muitas formas, né? O Senhor, ele usa muitas maneiras para falar conosco. Ele usa a sua palavra, ele usa um irmão, ele usa um não cristão, um ímpio, ele usa as circunstâncias, ele usa a dor, ele usa o que quer que seja, ele vai usar para nos falar. Mas às vezes nós estamos distraídos, lento, displicente. Então o Senhor queria nos ensinar ainda muita coisa, mas às vezes nós estamos devagar demais. E ele fala que no verso 12 que eles deveriam ser mestres. Mas eles precisavam agora de novo que alguém ensinasse os princípios elementares da palavra de Deus e vos tornasse necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu penso que é uma questão aqui não só meramente acadêmica, né? Não é questão assim, não, agora vocês deveriam ser mestres. Todo mundo tem que estar formado aqui na teologia, saber tudo, tantos pontos disso e tanto daquilo, e saber todos os assuntos aqui, para... Quem sabe daqui o ano que vem, né? O César vai lá, tá lá em Americana, ele vai montar o grupo dele ali para ele ensinar ali como se fosse os rabinos antigos. Não é esse sentido que eu creio que o autor está falando aqui, né? Não de ser mestre apenas de ensinar, né? Igual você aprende matemática e aí hoje você sabe fazer 1 mais 1, a soma, depois você vai aprender a divisão, a multiplicação, daqui a pouco você vai começar a mexer com fração, aí depois você pode ensinar, né? Mas não é só isso que o autor quer falar, né? Claro que nós devemos conhecer a palavra, como Paulo fala para Timóteo, né? Que ele deveria saber como manejar bem a palavra da verdade, né? Então, nós devemos, claro, conhecer a palavra, devemos conhecer
de tal forma que se é apresentado para nós uma heresia, né, algo que é contra a palavra de Deus, você saiba combater. Ó, a palavra de Deus não, isso não está correto. A palavra nos mostra isso, sim, sim, sim. Isso é muito bom. Mas esse sentido aqui vai além disso, né, que o autor está falando. Porque ele está falando que ele tinha que estar voltando, vamos dizer assim, nas coisas básicas, que os irmãos estavam lentos, e esses irmãos lentos, a gente vai ver que durante a carta aqui, ele vai falar que aqueles irmãos, ele louvava ao Senhor, porque alguns ali perderam os seus bens, né? Alguns foram espoliados. Então, não, às vezes a gente acha, nossa, os irmãos ali era muito devagar, né? Mas às vezes se a gente comparasse conosco aqui, se chegasse sei lá, um novo governo, uma coisa assim que daqui a pouco tirasse nossa casa, será que ia sobrar muitos irmãos, né? Como é que seria a nossa vida, né? Então aqui os irmãos, no mesmo em lutas, aqui para a tristeza deles, eles estavam sendo exortados, e a gente precisa ser exortado, porque quando a gente está andando errado, a gente precisa ser lembrado de algumas coisas, né? O Senhor lá desde o Velho Testamento, ele mandou os profetas, e mandou muitos profetas e pessoas ali para estarem relembrando ao povo, para estar exortando o povo se ele caminhasse em caminhos contrários ao Senhor. Então, nós precisamos, como o próprio autor de Hebreus fala, nos exortar, né? Dia a dia, fortalecer uns aos outros, porque aqui eles estavam como se devagar, andando muito devagar. E ele fala no 13 que qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. É claro que nós sabemos que uma criança, quando ela nasce, ela vai precisar de leite, normal, né? Joana daqui a pouco tá vindo aí, com a graça do Senhor, vai tomar bastante leite. Vai tomar muito leite, isso aí, normal. Nos primeiros meses ela vai tomar só leite. Tem nada de errado, né? Daqui na hora que tiver com 5, 6 meses, vai começar a comer alguma coisinha, uma frutinha, uma coisa. Depois passa um tempo, vai comer outras coisas. Vai comer carne, vai comer uma papinha, vai comer não sei o que. Daqui a pouco vai estar comendo igual uma pessoa normal, apesar que em quantidades pequenas, né? Mas se ela se tivesse o tamanho do Vitor aqui, quantos anos, Vitor, você tem? 7? Isso tudo? Imagina se estivesse tomando mamar. Você toma mamar? Não toma, né? Mais não, né? Ah, bom. Tivesse tomando mamadeira aí todo dia. Ah, mamãe, eu só quero mamar, quero mamar. Imagina, de manhã, de tarde, de noite, eu quero mamar, quero... Ué, o César ia ficar preocupado. Ele falou, mas o que está acontecendo com esse menino aqui? Vamos dar uma... Tem que começar a comer comida de adulto, alimento sólido. Que ele está falando aqui, aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é uma criança. Está dando esse exemplo, né? E o alimento sólido é para quem? Para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Poxa, agora ele está falando aqui de algo, vamos dizer assim, que seria um alimento sólido, né? O alimento sólido para aqueles que já estão avançando, estão crescendo. E aqueles que se tornam adultos, eles têm o quê? Suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. E não, creio que sim, que não é só a questão de distinguir, né? Mas, vamos dizer assim, ler nas entrelinhas aqui. Ele está falando que a questão é a gente distinguir e por todo o contexto que ele está falando aqui, a gente obedecer, né? Porque não adianta nada, né? A gente distinguir o bem. Ah, eu sei que isso aqui é bom, isso aqui é mal. Mas, diante disso, vai ter que tomar uma decisão, né? Vai ter que obedecer ou seguir o bem ou o mal, né? Seguir o Senhor ou obedecer a Ele ou não. Então,
o Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que a gente não fique apenas tomando leitinho a vida toda, no sentido espiritual aqui da nossa vida. Mas que a gente avance e comece a ter comidas mais sólidas. Mas essas comidas mais sólidas, esse alimento mais sólido é para aqueles que estão avançando e estão... As suas faculdades morais aqui estão distinguindo entre o bem e o mal e que conseguem saber, olha, poxa, isso aqui na minha vida é bom ou não? Porque a questão não é só a questão de, como Paulo fala, né, aos Coríntios, todas as coisas elas me são lícitas. Todas. Isso aqui é lícito? Você pode fazer o que você quiser. Depois você vai prestar conta diante de Deus. E aqui, claro que Paulo está falando ali, ele não está falando com relação à lei de Deus, né? A lei de Deus fala que não é, você não vai matar, então é lícito matar. Não, claro que não, né? Não estamos nesse nível de infantilidade, né? Mas... eu posso ficar aqui o dia inteiro vendo televisão? Tem na lei que não assistirás televisão. O dia todo, o dia todo. Não tem. Então tranquilo, né? Então tô liberado, né? Posso fazer o que eu quiser. Não é essa questão. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E depois ele vai falar mais para frente que tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E isso é alguém que, como ele mesmo fala na sua carta aos Coríntios, ele esmurrava o seu corpo, ele tinha uma luta diária contra ele mesmo, para que, ele fala ali que se ele pregou a muitos, mas... ele tinha medo, temor, que ele mesmo pregasse a muito, depois ele fosse desqualificado, né? Chegasse lá, o Senhor fala, não, Paulo, você pregou, você foi muito bem, mas, não foi aprovado do jeito que era para ser, não. Então, o apóstolo Paulo deixou isso escrito e chegou isso a nós. Então, esse autor aqui de Hebreus, a gente percebe que pela infinita sabedoria e graça de Deus, a palavra de Deus ela é uma coisa só, né? Ela é uma palavra que é um todo. Você não pode falar, não, Hebreus não tem nada a ver com Coríntios, que não tem nada a ver lá com o Velho Testamento. Tem tudo a ver. Tudo... Como diz Paulo aos Romanos, né, porque dele, como cantamos, né, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então a palavra, ela aponta para o próprio Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Então, o que o autor aqui está falando é esse mesmo sentido que Paulo está falando ali aos Coríntios, né, que ele sabia discernir, distinguir certas coisas na vida dele, que eram coisas boas ou ruins, que convinham ou não. A questão na nossa vida às vezes nós temos... é muito mais fácil, né, no sentido religioso, né, você criar, né, muitas leis, né, como ali a gente vê a história dos fariseus ali, e daqueles, na época de Jesus, eles tinham em torno de, acho que, 613 mandamentos, em torno disso. Então, eles, além da lei, das leis morais de Deus, eles criaram mais um monte de coisa, um monte de mandamento deles ali, porque é mais fácil, né? E agora, gente? A gente pode criar também um monte, como muitas, vamos dizer assim, muitas religiões e muitas pessoas fazem. Agora nosso grupo aqui, nós vamos criar um mandamento aqui que agora, a partir de hoje, é proibido ver televisão. Pronto, virou uma lei. Então, Jonas, se você assiste, tá pecando.
né? O outro, vamos fazer uma lei que se você usar tal roupa, tá errado. O outro, se você usar não sei o que, se você tiver na sua casa, sei lá o que, alguma coisinha aqui, nossa, tem uma foto aqui, nossa, isso aqui é um negócio estranho, então isso é pecado. Você pode criar várias leis, mas não é isso que a palavra quer nos ensinar, né? Como o próprio Senhor Jesus, você vê como é quando ele ensina, quando ele está falando no Sermão do Monte, o Senhor ele vai falar e ele não está criando, ele não vê ele trazer outra lei, né? Trazer mais mandamentos. Ó, gente, aqui agora vamos trazer uns mandamentos mais atualizados. Aqui vamos atualizar a lei, né? Que a lei já lá com Moisés, muito tempo atrás, né? Como as pessoas gostam de fazer hoje, né? Nossa, gente, hoje vamos ensinar aqui uma coisa nova que isso aí dá bastante audiência, né? Nas mídias aí de hoje, né? Nossa, você falar que é uma coisa nova, um ensinamento novo, uma coisa, as pessoas interessam, né? Mas agora se você voltar na mesma coisa, né? Como o César falou, vamos ler o mesmo texto, vamos falar a mesma coisa. Tá, mas se a gente não avançar na mesma coisa, ele tá falando aqui, ó, vocês tinham que estar lá na frente, mas vocês estão aqui ainda. Então o que adianta vamos ficar falando aqui? Ó, vamos falar aqui da besta do Apocalipse, daquelas coisas assim grandiosas, as grandes revelações. Vamos conversar com alguém que talvez viu como Paulo foi lá no terceiro céu, né? Lançar um livro, a revelação do inferno, do céu, do não sei, dos anjos. Ele pode falar muita coisa. Mas se não avançar no beabá, né? Não chegar ao ponto de discernir o bem e o mal, saber o caminho que está andando, é bom, agrada a Deus, não adianta você saber grandes coisas, se ter, nossa, um cabeção, nossa, aquele irmão lá, e nossa, conhece a palavra. Antes, quando eu era mais novo, às vezes eu ficava impressionado com algumas coisas, às vezes a gente impressiona, né? Nossa, aquele irmão lá, puxa, tem sabedoria, coisa. E que bom, né? Mas se aquilo ali for algo de Deus e para a glória de Deus, é muito maravilhoso, né? Deus dá claramente, Deus dá sabedoria, tudo. Mas se for algo que é meramente natural, isso aí não vai ter muito valor. Porque tem uns que são mais inteligentes que outros, normal, né? Eu posso ler um texto aqui naturalmente, o português, e entender mais ou menos o que está falando. Posso ter uma boa oratória, né? Posso falar muito bem. E chega outro ali que, nossa, vai ter que estudar, vai ter que esforçar, vai ter que nem ler, às vezes ele vai ter dificuldade e tal. Mas às vezes na hora que ele falar, ele pode transmitir muito mais de Deus do que aquele que tá ali só na sua oratória, na sua retórica, né? Então as questões de Deus, como o Paulo fala, que ele escolheu as coisas fracas, loucas. Nossa, não olha para Deus. Que olha o que Davi.
E Davi chega no final do salmo e ele fala o quê? Sonda, meu Deus, conhece os meus pensamentos. Conhece os caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que essa oração de Davi quer dizer? Ele está pedindo para Deus sondar o seu interior, seu coração, sua vida, os seus caminhos. Sonda, conhece os meus pensamentos. Será que nós temos... Eu lembro de um comentário, não sei se era do... Mas ele comentando esse versículo. Capaz de grandes coisas, né? Mas alguém que tenha... Realmente é alguém que alcança muito mais do que esses grandes homens e conquistadores ainda. Que ele tem coragem, e isso é algo que nós devemos buscar, né? De orar para que Deus nos mostre. Eles são consequência daquilo. Que café que é colombiano, é sabor diferente. Você lavou o copo por dentro, tem alguns, né? Tá lá, você vai tomar. Não é o que vem de fora. Você está ali do lado de uma pessoa no seu trabalho e deixar impuro? Não é, mano, nós estamos no mundo. Se você quiser sair, se quiser, não, eu vou trabalhar agora numa empresa onde só ninguém fala palavrão e ninguém fala besteira. Talvez você vai ter que criar a sua própria empresa, né? E vai ter que... ou vai ter que... Então, ó, você falou palavrão aqui, eu vou descontar o seu salário. Aí, quem sabe eles começam a parar de falar, né? Mas o que o Senhor fala é que, não, então nós não vamos... vamos sair de lá. Não. Mas o que o Senhor quer é que nós não venhamos a nos misturar daquela forma que daqui a pouco nós estamos ali fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas, né? Nós temos, então, pela graça do Senhor e que Ele nos ajude, a pedir graça para que Ele nos sonde, para que Ele nos ajude a discernir, a entender o que é o bem, o que é o mal. O mal não é simplesmente você vai lá e mata uma pessoa. Isso é muito mal, né? Muito terrível. Mas o mal, como diz a palavra do Senhor, se você sabe que você deve fazer o bem para o seu irmão e não faz, você está pecando com isso. João fala, se você falar para o seu irmão, ele vem pedir, né? Chega o irmão, que o irmão, eu estou com dificuldade aqui, eu tô precisando de um alimento aqui, tá muito difícil. Você fala, não, irmão, ó, vou orar por você, vai na paz lá e Deus vai te abençoar. E, poxa,
Você tem a sua despensa está cheia de comida lá, você não vai dar um alimento para o irmão. Isso aí você está fazendo bem para ele? Não, né? Esse é um exemplo, claro, que a gente às vezes, ele deu aqui, mas às vezes em pequenas coisas a gente não faz o bem, né, para os irmãos, né? A gente poderia fazer, mas a gente, não, vai custar, né, vai dar trabalho. Imagina se eu tiver que sair agora, nossa, essa chuva, vou ter que ir lá, precisa comprar um negócio, será que está aberto o mercado? Vou ter que ir lá, vou ter que levar lá para o irmão, mora lá longe. Se o Senhor fizesse isso, pensasse dessa forma, estávamos todos perdidos, né? Porque ele estava com Deus, com o seu Pai, com o Espírito ali na glória, tinha tudo, mas ele desceu, né? Ele veio a nós, e não foi nada agradável estar aqui conosco, né? Para ele. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Como nós lemos. Então, que o Senhor nos ensine. Nós temos que aprender. E como a gente aprende? Quando as nossas faculdades morais vão sendo exercitadas. E isso é dia a dia, né? Perseverança é algo que nós devemos batalhar e lutar todos os dias. Porque se você... Paulo até usa o exemplo aos Coríntios ali do atleta, né? Ele se domina em tudo. Por quê? Porque ele quer conquistar aquela coroa, aquela medalha, aquele destaque. Ele hoje, um atleta, no nosso tempo, ele vai querer ir para as Olimpíadas, se ele for um bom atleta, né? Poxa, eu quero... Ou uma criança pequena, vai falar assim, pode... Ele não tem muita noção ainda, né? Mas se ele começa ali na adolescência e ele é um bom atleta, se ele quer evoluir, o desejo dele é um dia estar na Olimpíada. Mas para isso, ele tem que se exercitar. Se ele acorda num dia desse aqui, nossa, vou treinar hoje? Não, deixa eu dormir até as 10, né? Aí no outro dia tá chovendo de novo. Ixi, eu vou até as 9h30, vou treinar só mais ou menos aqui. Aí chega, não, vamos lá comer um hambúrguer ou churrasco lá, não sei o que coisa lá que o cara vai ficar até passando mal de tanto comer. Vamos lá. Chega na hora, daqui 6 meses, na hora que ele for disputar aquela prova dele, muito dificilmente ele vai ganhar. Por quê? Porque ele treinou mal, em vez de dormir cedo, ele ficava dormindo tarde. Então, o exercício ali não é só um atleta, ele não vive só de fazer exercícios, né? A vida dele, é isso que Paulo está falando, a vida toda dele é voltada para aquele objetivo. Ele tem aquele objetivo. Qual é o objetivo dele? É ganhar, é ser o melhor do mundo. Poxa, então ele vai se matar ali, se ele estiver doendo. Ele vai continuar, ele vai tentar meios ali para diminuir a dor, para que ele consiga, ele continue, ele vai comer bem, ele vai dormir cedo. Não é nada agradável. Se você for estudar e for ver sobre esses atletas de alto nível, você vai ver que todos eles vão falar que é um caminho muito difícil de ser trilhado. Porque não é todo mundo que quer sair da zona de conforto e no dia de chuva ir treinar, né? Na hora que é mais fácil você descansar, você tem que fazer aquela outra coisa. E na vida, nossa vida com Deus e nesse mundo, é assim também. A nossa carne, ela sempre quer descanso, prazer, ela quer folgar, né? Ela quer o meu bem-estar, viver para mim, fazer todos à minha volta me agradar, fazer tudo para mim, eu ter do bom e do melhor. E aí, quando isso entra em conflito com a palavra, nós temos que decidir.
E quanto mais a gente vai cedendo, vai seguindo a nós mesmos, eu quero fazer isso. O Senhor fala, meu filho, vem cá. Eu quero ter comunhão com você. Você tem que orar. Não questão de ter no sentido de uma obrigação. Aí você tem que orar. Você pode não orar? Pode. Pode não ler a palavra? Pode também. E aí você pode também ficar fraco, né? Se você não se exercita, se você não discerne o bem e o mal, se você acha que não tem nada a ver, que não tem nenhum problema, como ele fala aqui, que alguns tinham a prática de deixar de reunir, né? Irmão, não tem problema não reunir, mano. Isso aí é só a religiosidade, né? Você ficar aí 2, 3 anos sem reunir, mano, não tem problema nenhum não. Quando der, você tem mais um tempinho, aí você vai. Aí quando vê, muitos acreditam nessas coisas, né? Que não, mas daqui a pouco você vai ver aquela pessoa, onde ela está? Ela está, às vezes, numa situação, como diz Pedro, né? O cão volta lá pro vômito, né? Que coisa nojenta, né? Já viu? O cão vomita, daqui a pouco ele está lá querendo comer aquilo ali. Às vezes somos nós naquela situação que o Senhor nos liberta, nos limpa, e daqui a pouco nós estamos ali, ó. Por isso que nós temos que discernir, temos que avançar, porque senão nós vamos ficar sempre precisando de leitinho. Leitinho, leitinho. E quando você não avança, num negócio não... Você não consegue ter alimentos mais sólidos. Vai sempre estar tendo que voltar na mesma questão. Então o autor quer exortar os irmãos para que eles sejam acordados, né? Paulo fala aos romanos, já é hora de vos despertardes do sono, né? A nossa salvação está mais perto agora. Então desperta, gente, ó, vamos acordar. Quando o Senhor vier, aí já não tem mais tempo, né? Na hora que ele vier, ele já vai vir para julgar esse mundo. Nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Então que o Senhor nos ajude, né? A discernir qual que é a vontade de Deus, pedir a graça para Ele nos sondar, porque às vezes a gente não quer. Às vezes a gente sabe o que está errado. Isso é uma coisa, né? Quando a gente sabe e a gente não quer obedecer, ali o Senhor já está falando. Então, ele vai continuar. Ele falou ali antes, ele não endureça o seu coração na hora que você ouvir a voz do Senhor. Mas tem coisas que ele ainda não te revelou, né? Você está fazendo na ignorância. E não agrada ao Senhor. Não é assim? Porque o Senhor, quando ele é muito misericordioso. Ele falou para os discípulos, tem coisas que vocês não estão prontos para ouvir ainda. Né? Às vezes o Senhor fala, meu filho, eu não vou falar isso aqui ainda para você. É igual um pai para um filho, né? Você não vai falar coisas, você não vai chegar para o Igor e começar a falar coisas de adulto para ele. Tem coisas que ele não vai entender, né? E tem coisas que ele não tem estrutura para aguentar. Imagina ele começar a falar uma coisa aqui pro Igor, da vida dele com a Gabriela, não tem sentido, ele não vai conseguir entender, o menino vai ficar até, vai ter problema depois, nossa, ele não vai conseguir nem dormir, nossa, meu pai falou aquilo, ele não tem estrutura, né? O nosso pai sabe também a nossa estrutura, ele fala e ele vem aos poucos, né? Como professor, como alguém como um pai ali que ama, meu filho, é um passinho de cada vez. Bom, agora você aprendeu o passinho, aprendeu a andar, agora vamos dar uma corridinha, né? Agora vamos avançar. É assim que o Senhor vai. Mas se a gente fica ali sempre engatinhando, o Senhor quer que a gente avance, né? Porque aí a gente avança e vai ser mestre, mas não no sentido só de ficar falando, né? O Senhor era o mestre. Mas ele era o mestre
não só pelo que ele ensinava, né? Porque pelo que ele vivia também, né? Sua vida era um exemplo para as pessoas. Ele fala, vinde a mim, né? Que eu sou manso, eu sou humilde. O Senhor falava. Então ele é o exemplo. Ele fala, mas ele não fala aquilo que ele não faz. Ele falava aquilo que ele fazia. Então que possamos ser esse tipo de mestre, né? As pessoas, pela graça de Deus, poder olhar para a nossa vida e falar, poxa, quero seguir essa pessoa que ela está fazendo, porque ela está... Você vê que alguém que segue ao Senhor, ela tem fruto na sua vida, né? Tem fruto de justiça, de bondade, de amor. O Senhor, as nossas obras, elas, se feitas no Senhor, né? Elas têm valor. Né? Paulo fala aos Coríntios, em Deus o nosso trabalho não é em vão. A gente trabalhou, o Senhor, ele não se esquece daqueles que o servem. Ele não é como um patrão que você pecou agora, não, agora você sai que eu não quero nem mais saber de você. Não. Ele bondosamente nos resgata, né, nos chama. Mas ele quer que a gente avance, né, que possamos ter coragem a cada dia de deixar o Senhor nos sondar e avançar, né? Agora a gente sabe o caminho, ó, assim, eu sei, esse caminho é bom, esse não é. Então, Senhor, me ajuda a andar nesse caminho bom. Ainda que eu não queira, ainda que eu vou ter que, nesse caminho aqui, eu vou ter que deixar isso, aquilo, vou ter que parar de fazer certas coisas. Senhor, é para o Senhor, então eu quero estar disposto, né? E aí a recompensa vai vir lá na frente. O Senhor nos ajude, né, a avançar. Amém.